Olá, pessoal! Voltamos para o nosso último painel do dia e com um tema não menos relevante do que a gente falou mais cedo. A gente vai conversar agora sobre soluções para negócios que exigem o presencial. A gente passa por uma situação agora de pandemia que muitos negócios viraram o barco para conseguir fazer remotamente, prestar seus serviços remotamente. Mas ainda assim tem outras coisas que a gente depende que continuem acontecendo. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, sobre que ações e que propostas as empresas estão fazendo para a gente conseguir manter a coisa acontecendo presencialmente com segurança, tá bom? Então a gente tem o primeiro convidado dessa tarde, que é o Samuel Lloyd. O Samuel é diretor de marketing e comercial da Minas Arena. Samuel, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês hoje. Super prazer. Samuel, eu quero que você se apresente. Quem é você no reino Claro. da comunicação? Não, vamos lá. Bom, você me apresentou como diretor do Mineirão, né? E além de ser diretor do Mineirão, eu também assumi um compromisso de ser diretor da Urbia Parques Urbanos, que é a gestora dos parques de São Paulo. Então, o Que Parque legal. Ibirapuera, que é o parque um dos mais emblemáticos do país, é uma outra instituição aí que a gente vai eh, gerenciar a partir desse momento, né? A gente assume o Parque Ibirapuera agora no final de outubro e nós já assumimos outros dois parques em São Paulo que ficam na periferia, são igualmente importantes pelo impacto social que eles têm, né? Bom, o que a gente tem a dizer é que minha formação toda na área de comunicação e marketing, eu trabalhei em educação, no marketing para educação, depois fui para a área de turismo, turismo internacional, e hoje depois eu caí de paraquedas do futebol e me apaixonei pelo mundo do lazer, do turismo e da importância que isso tem para as pessoas. Então, essa é um pouco da minha história e aí eu estou aqui hoje Que para compartilhar legal. com vocês. Mega legal. Essa para mim é nova. Além de estar em Mineirão, em Minas, e parques em São Paulo, né? Então você ainda assim, Exato. onipresente, dominando geral. Essa é uma das vantagens. Agora, com esse mundo, né, totalmente digital, a gente consegue fazer a gestão dos dois equipamentos com muito mais facilidade. Obviamente, antes disso, a minha vida era realmente 3 dias em São Paulo, 3 dias em Belo Horizonte, revezando finais de semana, né? Que Mas legal. a vida está um pouco mais flexível nesse sentido de não exigir mais a presença em todas as reuniões. Grande parte dela, esmagadora maioria, estão acontecendo online e é um aprendizado desse momento, né? Entendemos que várias reuniões poderiam ter sido um e-mail ou poderiam ter sido uma conferência pela É, internet. com certeza, várias lições aprendidas, né? Pessoal da produção, só para confirmar com vocês, estamos prontos para o nosso segundo convidado? Então, por favor, pode trazê-lo para a sala. Olá, William, boa tarde. O William, para mim, deu uma congeladinha. Congelou para vocês também? Olá, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia, William. A gente hoje está enfrentando diversos problemas técnicos, né? A internet hoje parece que não está do nosso lado, então vamos fazer de tudo aqui para a gente conseguir se ouvir bem e passar a mensagem legal para a galera. Talvez o William também nem tenha me escutado ainda. Então, enquanto a gente resolve aqui tecnicamente a questão do William, a gente vai começando a bater o papo a gente, tá bom? Claro, Pode sem dúvida. ser? Vamos lá. Legal. Samuel, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, que é quais soluções vocês adotaram para tornar o atendimento presencial mais seguro para colaboradores e clientes? E aí você pode me contar das duas pontas, das suas duas experiências, do que você está Claro, vivendo. sem dúvida. Bom, primeira coisa é entender que a pandemia é um problema sério que atinge a todos nós. Eu vejo muitas empresas achando que é alguma coisa contra um mercado X ou Y. Nós que trabalhamos no mundo do entretenimento, nós entendemos que a responsabilidade pela segurança das pessoas vem em primeiro lugar. As pessoas depositam em nós, na nossa marca, a confiança de ir para um evento ao vivo, se divertirem e voltarem para casa em segurança. Então, o Mineirão, por exemplo, nós fechamos o estádio antes mesmo de qualquer decreto. A gente entendia que a pandemia era um problema muito sério e que o Mineirão não poderia se responsabilizar por espalhar essa doença por Belo Horizonte. Naquele final de semana que nós fechamos, nós tínhamos um evento para 12 mil pessoas
sold out, e a gente resolveu cancelar, ou na verdade, Nossa. adiar esse evento, que foi a primeira alternativa que nós tivemos, né? Depois disso, eu acho que, por ser do mercado de entretenimento, o nosso mercado ele pôde ficar fechado mais tempo, por não ser considerado um mercado essencial, mas ao longo desse período nós percebemos também o quanto o trabalho é essencial para que as pessoas sobrevivam, né? Para conseguirem colocar comida em casa. Então, foi um mercado que sofreu bastante. Obviamente, observamos todos os protocolos, observamos primeiro o que o resto do mundo fez para se preparar, né, para a reabertura desses eventos, e conseguimos implantar aí primeiro com a volta do futebol, que foi uma volta nacional através da pressão que a própria CBF fez, muito bem sucedida. Nós não tivemos casos de contaminação que aconteceram em decorrência desses jogos, mas já numa fase mais tranquila da pandemia, né? Uma fase em que os órgãos de saúde já conheciam um pouco mais da doença, a gente já tinha números um pouco melhores, né, em termos de crescimento da pandemia, e agora a gente aguarda, então, a volta dos eventos sociais e corporativos, que ainda estão parados. Mas o que a gente percebeu nesse momento é que o valor da marca vai muito além daquele concreto, daquela experiência ao vivo. E as pessoas começaram a engajar muito mais conosco nas redes sociais. Se a nossa missão como negócio é ser uma plataforma de entretenimento, o Mineirão fez um papel muito legal nesses tempos, que foi produzir as lives. Não sei se vocês viram a live do Skank, a gente colocou os artistas mineiros no centro dessa atividade, distribuindo esse conteúdo pela internet. Cara, isso é muito legal. Você continua oferecendo aquilo que é o seu core, né? Só que ao invés de você usar a sua plataforma habitual, você vira o barquinho para oferecer numa outra, sem deixar de atender as pessoas. Isso é muito legal. E eu acho que é muito corajoso, né? Você cancelar um evento, ainda sem ter a obrigatoriedade para as pessoas elas entenderem isso. É preciso ter um elo de confiança muito grande, né? Com você, com a sua marca, para ela entender. Sem dúvida. Que legal. Mas o que a gente entende que separa o joio do trigo hoje é exatamente isso, né? É a relação que você cria com essas pessoas. Possivelmente, naquele primeiro momento, nós tivemos uma série de pessoas revoltadas com aquela atitude, mas depois, 2 dias, 3 dias depois, porque a evolução foi muito rápida, as pessoas entenderam a importância daquele ato, da nobreza daquele ato na proteção da vida das pessoas. Então, acho que isso, no final das contas, reverbera de uma forma positiva. Uma outra coisa que nós fizemos, através da própria internet, foi levar um pouquinho do gostinho do Mineirão para casa das pessoas. O que nós fizemos? O Mineirão tem um prato típico, que é um patrimônio imaterial de Minas Gerais, que é o feijão tropeiro, que é servido em todos os jogos. Nós criamos um projeto de delivery. Então, quando estava passando jogos na televisão, as pessoas podiam pedir o tropeiro do Mineirão e era levado para casa das pessoas. Então, genial. São formas de contornar essa situação difícil que estamos vivendo hoje em dia. E você conseguiu manter o time trabalhando, porque era algo que eles fariam dentro do estádio, para fazer isso para fora de casa. Genial, adorei. Samuel, uma outra pergunta. Como você entende que vai evoluir essa questão depois de uma possível vacina, né? A questão presencial. Então, a vacina se tornou uma realidade. Como vai ser esse cenário para vocês? Vocês viraram o barco agora, criaram novos produtos, novas iniciativas. Como que vai ser o pós? Bom, nós acreditamos que ficarão algumas cicatrizes na sociedade, né? É impossível não ficar. Foi um evento extremamente traumático na história da humanidade, e a gente vai ficar com vários aprendizados em relação a isso. Existe uma inércia das pessoas, realmente, de maneira geral. Quando a gente fala de futebol, né, que é um evento de frequência, você tem 40 jogos no ano, você precisa daquela frequência no estádio. Então, a gente acredita que há uma baixa na média de público, mesmo depois da vacina. Existe um impacto na economia, né? A gente lida com um produto que é o supérfluo, né? Não é o lazer é extremamente importante, mas ele tem formas de execução gratuita, através da leitura, através de uma ida ao parque. Nesse sentido, o Parque Ibirapuera ganha muita força, né? Eu fui a Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, na semana passada, às Moscas, e o Parque Ibirapuera já está em franca atividade, mesmo com restrições, mas o parque já está cheio. Então, o que a gente acredita é que teremos cicatrizes, mas
criamos um outro nível de consciência. Eu acho que a consciência ambiental, a gente começou a olhar para o outro de uma maneira diferente na nossa sociedade, a gente vai começar a ter líderes mais humanos, isso eu acredito muito, porque as pessoas Legal. entenderam que nós somos todos interligados, né? Uma doença que começou lá na China afetou todo mundo. Então, todas as questões de sustentabilidade, a vida em sociedade, ela toma uma outra proporção. E eu acho que as empresas entenderam isso durante o período da pandemia, elas saem mais fortes desse processo. Muito legal. E essa questão, esse ponto que você trouxe da liderança, é uma mudança de mentalidade que a gente vem acompanhando muito devagar ao longo do tempo, de um modelo de sucesso daquele líder alfa, né, para um beta, né? Os betas estão cada vez mais conseguindo bons resultados, empresas crescerem de forma rápida. E o que aconteceu agora é isso, né? Você teve que acelerar esse processo e os betas, que são pessoas que são muito mais voltados para ouvir a empatia, em trazer o time para dentro de casa, conseguiram resultados muito rápidos, né? Isso é muito interessante. Sem dúvida, a gente percebeu que o resultado, a régua para medir o resultado virou outra, completamente diferente, né? Não dá para você medir resultado hoje como você media até fevereiro desse ano. Então, uma mudança radical num processo de medição de resultado, de medição de eficiência, e que você não consegue mais utilizar. E aí você olha as questões sociais, as questões humanas de uma outra forma, realmente. Muito legal. William, enquanto a gente estava tentando resolver a questão técnica aqui para trazer você com a gente para o papo, a gente começou a conversa, já que o pessoal já estava nos esperando. Então, eu agradeço aqui o esforço todo que você fez para chegar aqui com a gente. Pessoal, esse é o William Malfatti. O William, ele é diretor comercial de marketing, relacionamento com clientes e RI do Grupo Fleury. Ou seja, tudo que trata de relacionamento com a pessoa que está do outro lado, o William está envolvido, né? Então, William, eu gostaria, por favor, que você se apresentasse. Antes de mais nada, obrigado aí pela oportunidade, desculpa pelas intercorrências aí de conexão, mas a gente conseguiu aí finalmente chegar aí com vocês no evento. Bom, como você, agradeço aí a gentil apresentação, eu na verdade sou de formação comunicólogo, né? Sou casado com uma comunicóloga e pai de uma advogada. Então aqui a gente tem uma boa mistura de pessoas que gostam de falar, argumentar e influenciar. Certamente. Eu sou profissional do Grupo Fleury há 15 anos, eu venho de uma experiência anterior na indústria financeira, liderando a área de comunicação, assim como na área de consultoria e auditoria, e estou há 15 anos, então, no Grupo Fleury, participando desse processo de profissionalização, até a abertura de capital da empresa. Hoje, já há mais de 10 anos com abertura de capital, uma empresa que tem crescido de forma muito consistente e já tem quase 100 anos de história. E é um grande prazer aqui dividir com você e com o Samuel aí esse painel para a gente fazer essa discussão tão importante. Muito legal. O Samuel estava contando aqui um pouquinho antes para a gente de como isso acontece num ambiente que é lazer, que é muito mais a área que ele domina, né? A área de expertise dele. E aí você traz um contraponto que é assim, você precisa mesmo ter as pessoas na linha de frente, não tem como fechar o seu negócio. Na verdade, as pessoas estão precisando mais ainda dele, né? Então, a pergunta que eu quero te fazer é quais as soluções que vocês adotaram para tornar o atendimento presencial mais seguro para colaboradores e para clientes? O que vocês fizeram já desde que virou a pandemia? Eu acho que, como eu vi aqui o Samuel comentando, né, nós estamos diante de uma situação sem precedentes na história da humanidade, né? E é muito interessante porque eu acho que a saúde nunca deixou de ser importante na vida das pessoas, mas agora tem uma materialização em escala global sobre a importância da saúde. A saúde ela passa a ser o epicentro e o ponto de partida de muitas decisões que a gente passa a tomar agora no dia a dia. Eu tenho a convicção de que isso vai trazer muitos benefícios para todos, né? Obviamente que uma operação como a nossa, ela está caracterizada por isso tudo como uma operação essencial, que não poderia parar, muito pelo contrário, e a gente manteve a nossa operação funcionando plenamente para poder atender as pessoas. O curioso
né, é que esse medo que atingiu a todos também se abateu sobre a área de saúde. Foi muito característico as pessoas evitarem até mesmo serviços de saúde para se cuidar. E a gente teve, principalmente em abril, o setor como um todo, uma queda drástica, né? Os hospitais, as empresas de diagnóstico, todas as empresas relacionadas à área de saúde, porque as pessoas estavam muito temerosas de cuidar do seu dia a dia da saúde, que é tão importante. E aqui eu estou falando de questões relacionadas a problemas cardiovasculares, oncológicos e até mesmo questões relacionadas a quem tem problemas de diabetes, etc., que exigem um acompanhamento no dia a dia. O primeiro passo que a gente deu quando essa situação se configurou foi de olhar para as nossas equipes e dar a elas a segurança de atuar dentro desse ambiente de pandemia. Então, o primeiro movimento que a gente fez foi dentro de casa, para dar segurança a todos os colaboradores para poderem ir para a linha de frente e atuar dando assistência nesse momento tão difícil da sociedade. E as nossas pessoas foram para esse ambiente de forma segura e saudável, né? A gente fez ali, a gente deixou na linha de frente exatamente as pessoas que estavam fora dos quadros de comorbidade, levando todos os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, que vocês devem ter acompanhado. Houve um consumo muito alto mundialmente, houve falta de insumos em toda a cadeia, e isso trouxe um nível de risco maior. E aí agora a gente tem hoje uma situação muito mais estável. E do ponto de vista do consumidor, do cliente, né, do paciente que visita e utiliza os nossos serviços, a gente procurou transmitir para ele o tempo todo de que nós estávamos praticando os melhores protocolos para que ele se sentisse seguro em usar os nossos serviços. Isso exigiu da gente primeiro, né, estabilizar então essa questão da segurança baseada em proteção e protocolos, e num segundo momento criar serviços que pudessem se adequar a essa nova realidade, né, ou intensificar. Então aqui, por exemplo, o atendimento domiciliar, em que a gente vai fazer exames nas casas das pessoas, foi o serviço que mais cresceu. Hoje é talvez o nosso principal ponto de atendimento. Ele cresceu no segundo trimestre perto de 70%. Uau. Então, as pessoas passaram a fazer muito mais exames no conforto da sua casa. Um serviço que a gente já tem há décadas e que explodiu de demanda nesse momento. Para vocês terem uma ideia, isso não foi só em São Paulo, foi no Brasil como um todo, e a gente tem, obviamente, que uma busca crescente por esse serviço, e a gente diversificou esse serviço também. A gente trouxe mais serviços, como ultrassom para dentro desses carros que vão até a casa das pessoas. Então, isso também é um processo de elasticidade e inovação nesse tipo de serviço. Nós criamos serviços de drive-thru para poder fazer os exames de Covid nas nossas unidades, para que as pessoas não precisassem entrar nas unidades, estando principalmente sob suspeita de algum tipo de contágio. E em 3 meses nós atendemos mais de 60 mil pessoas nos atendimentos ali de drive-thru. Isso aqui para mencionar alguns exemplos, né, de como que a gente teve que se reinventar. E de fato isso tem sido muito marcante para nós, que é um novo jeito de servir. Muito legal. Eu entendo que vocês têm uma marca muito séria, né? Assim, já muito forte, muito consolidada para zelar. Então, quando você fala de sair na frente em termos de confiança, para conseguir se expor num cenário que você tem medo, até mesmo de cuidar de algo crônico que você tem, você conseguir continuar com esse mesmo nível de apreço do cliente é uma coisa incrível. Pessoal, tem uma enquete que eu gostaria de fazer para o pessoal que está aqui nos assistindo, para os nossos Summers.
Smarters. Errei, desculpa. Então, o que eu quero saber, né? A empresa que você trabalha, ela adotou estratégias inovadoras para garantir a segurança dos clientes? Isso quando o atendimento presencial é primordial? Sim ou não? Né? Vocês sentem que vocês foram bem cuidados ou vocês sentem que não, que ficou um gap para trás? Vocês podem, por favor, entrar no app, é dentro do painel, vocês conseguem ir lá responder para a gente, tá bom? E aí, então, William, tem uma segunda pergunta que eu já estava começando aqui a tratar com o Samuel, que é o seguinte, como evoluirá essa questão do atendimento presencial depois que uma vacina for realidade, né? Então, considerando um cenário que a gente vai conseguir resolver a causa raiz, com toda essa experiência que foi passada, o que vocês estão entendendo que vai acontecer no mercado? Essa sua pergunta é bem importante, porque outro dia eu estava vendo um estudo dizendo que hábitos e atitudes das pessoas, normalmente se consolidam depois de 45, 60 dias. Uhum. A gente já está nessa pandemia há 6 meses praticamente, né? E isso exigiu uma reinvenção das pessoas na forma de usar serviços e consumir, né? Na área de saúde não é diferente. Esses serviços que eu citei, por exemplo, a gente considera que eles virão para ficar. Como você bem mencionou, né, a gente tem um grupo grande de marcas hoje, fruto de aquisições, mas a nossa marca-mãe, a marca Fleury, né, que é uma marca de quase 100 anos, é a mais tradicional do país, a que desfruta aí de uma enorme confiança do público médico e dos pacientes, e a gente tem um prestígio muito grande, e a gente zela muito por essa reputação, né? A gente entrega para uma empresa de saúde aquilo que a gente tem mais importante, e que é justamente a saúde, e a gente precisa confiar nessa empresa que vai cuidar da gente. Então, a gente acredita que esse serviço, por exemplo, que eu mencionei aqui, de atendimento domiciliar, ele definitivamente se expandiu e ele vai ser muito presente, ao mesmo tempo que a gente está dando às nossas unidades de atendimento mais elasticidade na oferta de serviços. Então, o que nós criamos e que a gente considera que veio para ficar? Nós fizemos uma aquisição há cerca de 2 anos de uma empresa voltada para a gestão de saúde corporativa, para fazer atenção primária, que é a Santecorp. E essa empresa ela se dedica a fazer aí o acompanhamento dos pacientes, e nós desenvolvemos ao longo desses últimos meses uma plataforma de telemedicina, de teleconsulta, que ajuda a chegar até os pacientes. E nesse processo de pandemia, você imagina o benefício que isso trouxe, porque nós tínhamos o hábito de ter algum tipo de problema, independentemente da sua complexidade, e buscar o pronto-socorro. O lugar menos adequado para se ir hoje é um pronto-socorro, se você não tem necessidade de ir a um pronto-socorro. E os pacientes e os médicos descobriram isso como uma ferramenta muito importante. Então, o que nós estamos fazendo, né? A gente realiza hoje, por meio dessa ferramenta de telemedicina e por meio da Santecorp e algumas operações nossas, hoje fazemos essa teleconsulta, e se o paciente tem uma necessidade de um atendimento físico, a gente indica para que ele procure uma clínica da confiança dele. E nas nossas unidades a gente já tem clínicas também da Santecorp para poder fazer esse atendimento. Então tem uma reinvenção do espaço que anteriormente só fazia exame para poder fazer procedimentos de acompanhamento médico. E para você ter uma ideia, a gente, há 1 ano e 8 meses, a gente tinha 200 mil vidas na Santecorp. Hoje é uma carteira de 4 milhões de vidas, né? Cresceu demais e deve continuar crescendo com qualidade, que é o que a gente tanto preza. Então, esse novo perfil de consumo de serviços de saúde, ele veio para ficar. Isso é muito bom para todo mundo, né? O médico de poder ter um consultório à sua disposição a qualquer momento, além do consultório físico, aquele paciente que precisa dele à noite, ele poder fazer uma teleconsulta, ou fazer um retorno pela teleconsulta, e com isso a gente desonera o deslocamento das pessoas, o deslocamento do médico, que era o único jeito que a gente tinha para se contactar,
fazendo com que esse relacionamento esteja, quando possível, de forma virtual e, quando necessário, de forma física. Então, esse tipo de movimento vai ser muito importante, inclusive, para dar sustentabilidade ao setor, para fazer um uso melhor do sistema. É muito caro você usar pronto-socorro sem a necessidade de ir a um pronto-socorro. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. É um hábito, né? Especialmente assim aqui no Brasil, a gente acompanha diferente de alguns outros países na Europa, de o quanto para você é importante ir até o pronto-socorro, ou fazer um raio-x, muitas vezes que nem é necessário, né? Tomar um antibiótico. Então, eu acho que é muito bacana mesmo se a gente conseguir começar uma mudança de comportamento, né? É muito bacana. Pessoal, temos aqui uma pergunta do Fernando, que veio para vocês dois. O Fernando está perguntando o que foi possível aprender sobre o negócio nesse período de pandemia que foi uma surpresa para a Arena Minas e para o Fleury. E no que isso ajudou a redirecionar as ações das empresas. O que foi uma surpresa para vocês? Boa. Pode começar, Samuel. Bom, para nós do Mineirão foi o poder da marca Extramuros, né? A gente desconhecia essa força. Então a gente começou a perceber que as pessoas queriam consumir a marca Mineirão mesmo sem ter os eventos ao vivo. As pessoas queriam consumir os produtos do Mineirão mesmo sem ter o futebol, sem ter os grandes shows. Então essa foi uma surpresa muito boa que na verdade traz para nós vários gás de reinvenção desse negócio. Né? A gente passa a ser, então, uma grande produtora de conteúdo, não só do entretenimento ao vivo, mas esse conteúdo que vai para a casa das pessoas de uma maneira diferente. A marca ganhou outros contornos e outra força. Um dos exemplos que eu citaria aqui durante a pandemia é que, logo que nós fechamos o Mineirão, nós resolvemos acender o Mineirão todos os dias de verde, em homenagem aos profissionais de saúde. Isso foi no mundo inteiro, né? Os principais monumentos se acenderam de verde para homenagear os profissionais de saúde. E nós começamos, então, a captar algumas mensagens através de redes sociais de pessoas querendo mandar mensagens de agradecimento para quem estava na linha de frente. E aí não só profissionais de saúde, desde os motoboys, os seguranças, né? Todas as classes que realmente precisavam sair de casa para trabalhar. E a força que isso ganhou na cidade foi realmente emocionante para nós entendermos o poder simbólico desse trabalho. Então, eu acho que o grande aprendizado para a gente é a gente entender que o nosso dia a dia acaba nos cegando para não enxergar as outras oportunidades, e a pandemia trouxe isso com muita clareza. Conta, qual foi a sua surpresa? Eu acho que foi uma surpresa geral. Acho que existia um grande tabu sobre a aderência das pessoas à tecnologia de idades mais avançadas, né? Sobretudo. Então, o que a gente percebe é muita gente acima de 60 anos usando os serviços de telemedicina, né? O que era um tabu. Muita gente acreditava que esse não fosse ser um serviço com a adesão desse público mais idoso. E esse público, ele rapidamente respondeu, ele viu que a situação exigiria um novo tipo de comportamento da parte dele para que ele pudesse ter acesso à saúde. E aqui, isso foi muito importante, né? No momento mais agudo da pandemia, como eu comentei com vocês, muitas pessoas deixaram de se cuidar. Só nos Estados Unidos, esse é um número que a gente tem dos Estados Unidos, o número de mortes por acidente cardiovascular cresceu 8 vezes durante a pandemia. No Brasil, a gente tem o número de oncologia, 50% dos casos receberam um diagnóstico tardio. Né? É muito ruim quando a pessoa, com o medo de ter o contato físico, não tem alternativa. Uhum. E as pessoas tiveram que se reinventar, principalmente aquelas das quais se duvidava muito, na utilização dos serviços digitais. Né? E mesmo de outras classes sociais, as pessoas achavam que isso não aconteceria. E a gente também tem um serviço hoje que a gente criou o primeiro laboratório 100% digital do Brasil, que é o Campana, que é dedicado às pessoas que não têm acesso a planos de saúde ou que algumas operadoras que já nos credenciaram, e muita gente tinha a ideia de que esse serviço, não, por ser 100% digital, não ia ter adesão. Foi justamente na Covid que essa adesão explodiu
dentro desse serviço. Então, você tem esses extremos de que as pessoas descartavam como com afinidade para a tecnologia e que estão aí se mostrando plenamente preparados para esse novo mundo. Meu, maravilhoso. Tem uma segunda pergunta aqui que chegou pelo app, também para ambos, que é, no cenário de médio e longo prazos do planejamento, tanto da Arena quanto do Fleury, eventos como esse da pandemia, uma surpresa inevitável, passam a ser realmente considerados? Ou seja, eu acho que aqui a pergunta é muito no sentido de, ok, vocês estão se preparando para outras surpresas aí pelo caminho agora? Vamos ter um pouco mais de gordura em outras áreas? Como que isso está sendo visto por vocês? Samuel, quer começar? Posso começar, tudo Por bem. favor. Bom, vamos lá. A gente acredita que agora nenhuma empresa séria deixa de colocar no mapa de riscos uma pandemia como essa. Né? No mundo do entretenimento, nós vimos que apenas o Wimbledon, que tem um campeonato de tênis, tinha um seguro que cobria a pandemia. Né? E esse ano o campeonato não aconteceu e eles conseguiram resgatar alguma parte do prejuízo através do seguro. Nenhuma outra empresa que eu conheço do mundo de entretenimento, em diversas outras áreas, realmente considerava um risco desse tamanho no seu mapa. Agora ele passa a frequentar, né, as reuniões de planejamento e, como nós ainda não sabemos o impacto de uma vacina, nós já consideramos a pandemia como um período muito mais longo que passa aí 2021, 2022, ou essa vida com restrições de liberdade, que eu diria, né, que no mundo do entretenimento tem um impacto gigantesco. Por isso, essa necessidade da reinvenção. Acredito que todos os aprendizados que nós tivemos nesses períodos, eles não são ignorados a partir da invenção de uma vacina. Eles devem realmente ser utilizados para mudar o jeito que a empresa se comporta na sociedade. E aí vem as questões de sustentabilidade, o impacto social que você gera, a forma como você se relaciona com seus clientes, tudo isso fica de aprendizado para esse futuro muito incerto, cada vez mais vulnerável que a gente vive. Né? Boa, acho que vulnerável é uma palavra que define muito bem, né? E acho que quanto mais você tem a consciência da vulnerabilidade, mais você consegue se preparar e ter uma armadura para isso, né? William, por favor, mesma pergunta. Bom, Monize, eu concordo com o Samuel. Eu acho que, na verdade, a gente acabou... a gente teve um teste anterior que desafiou muito a nossa sociedade e a gente tinha achado que era grande, que foi a questão envolvendo os caminhoneiros há pouco tempo. E aí a gente teve esse impacto agora da pandemia, que talvez tenha sido o maior de todos os testes, né? Comparável aí a guerras. E eu acho que depois disso a gente fica muito mais consciente das incertezas, das vulnerabilidades do tal do mundo VUCA, né? Que a gente está aí exposto. Decisivamente, acho que as empresas, os governos vão olhar para essas questões de gestão de riscos com muito mais atenção, porque, infelizmente, as consequências dessa crise expuseram muito, talvez, o despreparo de uma situação que, obviamente, ninguém esperava. Né? E você precisa ter sempre tem que ter uma margem de segurança para enfrentar o inesperado. Né? Ele, infelizmente, acontece e eu acho que essa crise é um grande aprendizado para todos nós. Tem coisas que a gente consegue controlar e prever, tem outras tantas que elas não estão visíveis nos nossos mapas de risco. E isso faz com que esses mapas de risco sejam estressados ao limite, sabendo que pode surgir aí uma situação completamente diferente, mas eu quero acreditar que essa foi o nível máximo que a gente atingiu para que a gente possa lidar daqui para frente com essas questões de forma melhor. Né? Então, é essa aposta que a gente faz aí daqui para frente. E só para falar sobre a questão da vacina, né? Eu acho que a vacina vai ser efetivamente o marco para que as pessoas ganhem
a liberdade segura para poder voltar ao convívio social. E a gente tem se empenhado muito nisso. Nós somos participantes desse estudo da Oxford, aqui no Brasil, juntamente com a Unifesp, e a gente está muito otimista de que a gente possa ter êxito aí em breve em relação a esse avanço imprescindível da medicina para os tempos atuais. Muito legal. Inclusive, bom que eu já tenho o seu contato, porque agora eu vou ficar no seu pé. E a vacina? E a vacina? Me conta da vacina. Mas é bom ouvir isso, né? É sensacional ouvir isso. Nossa, dá uma aliviada. Saúde que realmente dá para confiar na vacina que vem em breve. Para o mundo de entretenimento precisa disso. Com certeza. E aí você trouxe uma questão aí, uma palavrinha que me despertou aqui, que é a questão da guerra, né? E é uma conversa que a gente tem muito em casa, que é, cara, nós somos uma geração muito protegida e mimada, né? Porque nós não passamos, né, por guerra, então a gente não viveu esse cenário tão crítico que nossos antepassados muito próximos passaram, né? A gente vinha, né, em melhorias contínuas, numa escadinha, e de repente a gente toma essa puxada de tapete que agride tanto quanto. Então eu acho que para a gente está sendo um aprendizado de não somos mais mimados agora, nós não somos mais tão protegidos, a gente também está passando por uma situação de extrema pressão e que precisamos de agilidade e criatividade para mudar o cenário, né? Recebemos aqui um comentário também do Rodrigo Tavares, mais um painel show, parabéns rapazes, mérito de vocês. Eu queria saber agora, né, tá chegando no fim o nosso horário, se vocês dois têm um recado final, uma mensagem que vocês gostariam de passar para os nossos Smarters. Vou pedir para você começar, Samuel, porque a gente está fazendo na ordem, ping-pong. Perfeito, não, combinado. Bom, primeiro eu queria agradecer aí pela oportunidade de participar de um painel tão bacana, aprendi bastante com o William. Acho que a mensagem é de otimismo, né? Como eu falei no início, eu tenho certeza que as empresas que tiveram empatia e se prepararam e entenderam esse momento que nós estamos vivendo, elas vão conseguir se reinventar nesse futuro próximo, né? E várias cicatrizes que ficam desse momento difícil que nós passamos podem ser, sim, transformados em inovações, em avanços tecnológicos, assim como foram nas guerras, né? Vários avanços, penicilina, tem vários avanços que vêm de momentos de depressão da sociedade e que depois se transformam em grandes inovações. É nisso que a gente acredita. Nós estamos, eu acredito muito que estamos nos reinventando como sociedade e isso vai ficar como um legado desse momento difícil que nós passamos. Boa, lacrou. William. Muito bom, gostei muito da sua colocação, Samuel, parabéns, eu acho que é por aí mesmo. E Monize, antes de mais nada, também quero agradecer a oportunidade e eu acho que o Samuel trouxe uma palavra muito importante nesse fechamento dele, é a questão da empatia, né? Eu acho que, como nunca, a gente vai ter que se visitar no aspecto de quão empáticos a gente está sendo com tudo que está acontecendo, né? Tem uma série de colateralidades que estão aí no entorno de nossas vidas que a gente talvez não estivesse observando e precisamos observar, né? Então, eu acho que nós estamos diante de um quadro de pandemia resultante de problemas de toda a ordem, a começar pela questão sanitária, né, do jeito que essa pandemia surgiu, né, todos vocês sabem, e isso envolve a gente revisitar a nossa relação com o ambiente, com os recursos naturais, e para que a gente tenha efetivamente uma proteção à saúde. Está aí na cara de todo mundo que sem saúde a gente consegue realizar muito pouco. A saúde é efetivamente a base de tudo para que a gente possa ter bem-estar e cada um ser feliz do jeito que acha que felicidade deve ser conceituada. E, particularmente sobre a questão da saúde, a gente acredita muito nessa questão da reinvenção dos serviços, mas de uma coisa que precisa efetivamente ser reinventada na maior parte das pessoas, é o olhar para a prevenção.
A prevenção é um fator muito importante. As pessoas que, infelizmente, estão, na sua maioria, que estão sendo vitimadas de forma fatal pela Covid, são as pessoas que têm algumas comorbidades, algumas delas são decorrentes já são congênitas, mas outras, muitas não são. Então, fica aí um recado para que a gente se olhe, se cuide das nossas famílias e não percamos um instante sequer de ser empáticos com todos que estão no nosso entorno, em relação ao ambiente, em relação a todas as situações que permeiam as nossas vidas, para que a gente possa construir aí um futuro melhor para toda a sociedade, para toda a humanidade. Lacrou número 2, né? Assim vocês me arrepiam. Deu para arrepiar os 2 braços aqui. Pessoal, com isso a gente está encerrando o nosso segundo dia do Smart Customer 2020. Eu quero convidar vocês para visitarem os estandes virtuais, que eles vão estar online até às 18h30. Quero reforçar a relevância do aplicativo. Todos os participantes, os palestrantes, os convidados, os smarts, está todo mundo lá dentro. Aproveite para se conectar, para trocar figurinhas com os colegas, isso é muito rico. E pode continuar durante a semana. Enquanto o evento estiver no ar, o aplicativo vai estar funcionando para essas interações, tá bom? Então é isso da minha parte. Rapazes, super obrigada, vocês estão aqui comigo, eles desligaram a câmera, eu não sabia. É um mico final, para a gente conseguir fechar com chave de ouro. Super obrigada pela participação de vocês, obrigada a todo mundo ao longo do dia. Miriam, Rodrigo, Daniel, essa produção incrível que está aqui, deu todo o suporte para que a coisa acontecesse com a maior tranquilidade possível. E tamo junto. Obrigada.